A paz do Senhor Jesus, lição de número 11, a data 14 de setembro de 2025. O tema da lição de hoje é uma igreja hebraica na casa de um estrangeiro. E por se tratar de uma lição, um estudo que não causa muita curiosidade, então eu quero aproveitar e já mostrar para você qual o objetivo dessa lição, para que você já possa, no decorrer dessa lição, já entender o que é que estamos tratando. O primeiro objetivo é mostrar que Deus inclui gentios no plano da salvação. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Segundo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus Cristo, independente da sua origem étnica, cultural, inclusive é necessário que o próprio judeu creia, ou hebreu, creia em Jesus Cristo. Terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Então é isso que nós vamos estudar em nossa lição de hoje. Coincidentemente, a data de 14 de setembro é também o Dia Nacional de Missões. A igreja precisa de falar de missões. Missão precisa de estar no coração de qualquer cristão. Isso faz parte da nossa educação cristã. Levar o evangelho aos quatro cantos da terra. O texto áureo vai dizer assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, ou o batismo, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Foram batizados? A verdade prática vai dizer o seguinte: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. É aquilo que eu já disse sobre o objetivo da lição, mostrar Deus que ama, que busca e que quer salvar todas as pessoas. Vamos para a leitura bíblica em classe. É importante lembrar que começa aqui em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 8, depois pula para o versículo 21 e vai até o 23, depois salta para o versículo 44 e vai até o 48. Então, a nossa revista, a nossa leitura em classe, ela não aborda, não abrange todo o capítulo 10 de Atos. Ela tem algumas partes mais importantes. É claro que eu fiz questão de ler tudo antes, li hoje e outras vezes também estudando o livro de Atos. O versículo 1 vai dizer assim: e havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, ou por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava. Este, quase a hora nona, que é 15 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor e tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava,
chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Agora salta para o versículo 21. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles e foram alguns irmãos de Jope. Então Pedro não foi à casa do centurião sozinho. Agora aqui já salta novamente para o versículo 44, olha que interessante. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Deixa eu dar uma breve resumida aqui na parte onde foi retirado desse texto para que a lição não ficasse muito longa. Aqui no versículo 8, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Quando o soldado mais 2 servos estavam indo à procura de Pedro, o próprio Deus deu uma visão também para Pedro. O texto bíblico vai dizer que Pedro teve uma visão e ele viu como se fosse um lençol que vinha até ele, cheio de animais que, de acordo com a lei dos judeus, era impuro, e uma voz dizia: mata e come. E ele dizia: eu não como coisa imunda. E isso repetiu por 3 vezes. Então ele ficou com essa visão na cabeça, momento em que chegou os enviados de Cornélio, e aí o Espírito Santo fala para Pedro assim, que haviam chegado alguém à procura dele, para ele ir receber. Então Pedro vai até eles e diz: sou eu que vocês estão procurando, a partir do versículo 21 que lemos. Aqui, a partir do versículo 23, então chamando-os para dentro, tá? Então, Pedro recebeu essas 3 pessoas em sua casa, e só no dia seguinte ele partiu com eles, e não foi sozinho, levaram mais alguns varões da igreja de Jerusalém. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, já havia muitas pessoas esperando. O próprio Cornélio já fez ali, já convidou as pessoas para ouvir a pregação de Pedro. Então vemos que Deus dá uma visão, manda um anjo avisar para Cornélio, mas Deus também avisa para Pedro o que estava acontecendo. Deus prepara Pedro para aquela grande missão que ele teria. A igreja estava saindo agora, abrindo as portas para um povo fora de Jerusalém. O texto bíblico que não está na nossa leitura em classe vai mostrar que
o apóstolo Pedro começa pregando a Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou. Então vemos que a pregação do evangelho precisa de ter Jesus. Essa pregação de que tem por aí que você era pobre, mas agora é rico, tinha um carro, agora tem 10 carros, você era empregado e agora virou patrão. Esse tipo de pregação não é bíblica. A pregação bíblica precisa de falar de Jesus Cristo e precisa de falar da cruz de Cristo e precisa de falar de um Jesus que ressuscitou. E não me venha com esse papinho de que esse tipo de pregação não funciona hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se a pessoa não está pronta para ouvir uma mensagem da cruz, infelizmente, ela não está pronta para ouvir mensagem nenhuma. A nossa pregação precisa de falar de Jesus. E foi essa pregação que eles estavam ouvindo. Aí o texto vai dizer aqui, no versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam essas palavras. Não era reteté, não era barulho, não era pandeiro, não era corinho de fogo, que eu gosto muito, mas era mensagem da cruz. A igreja precisa de voltar a pregar sobre a cruz de Jesus Cristo. A mensagem que liberta, a mensagem que salva. Então, este é o resumo do texto que foi retirado, da leitura bíblica em classe. E vamos aqui agora partir para a introdução da nossa aula de hoje. Eu já dei uma breve introdução aqui. A palavra-chave da nossa aula de hoje é aceitação. Por que aceitação? Porque nós veremos na lição de hoje que tanto o judeu quanto o gentio precisa aceitar a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aceita pessoas que são gentios, mas precisa de aceitar Jesus Cristo. Da mesma forma que os judeus, se quiserem ser salvos, terão que aceitar a Jesus Cristo. Aqui na parte finalzinho que eu marquei de amarelo para vocês aqui, Lucas destaca em seu livro de que gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito, da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Estamos vendo aqui que Lucas, ele está narrando a história, mas ele também está enfatizando que os judeus do Pentecostes receberam, a igreja de Jerusalém receberam o Pentecostes, que já falamos sobre isso em lições anteriores. Mas aqui vemos que o Pentecoste, que o Espírito Santo vem também sobre os não-judeus, os não-hebreus, e vem de uma forma visível e audível, como vamos ver, como veremos logo em diante. Nós aprendemos aqui, já discutimos isso, as lições bíblicas têm três pontos, E cada um deles tem três repartições. Geralmente, então, tem o tópico 1, ponto 2 e ponto 3. Tem 3 tópicos. Estamos aqui, olha, revelação de Jesus Cristo aos gentios. Isso aqui é o tópico 1. Nós estamos entrando agora no tópico 1. Revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. A visão de Cornélio, então, é o ponto 1 do tópico 1. Vai dizer o seguinte: Cornélio, um centurião romano. Centurião é porque ele era uma espécie de oficial que tomava conta de 100 soldados. Então era um centurião romano, ele era funcionário de Roma, um militar da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde. Eu já disse isso anteriormente, que a hora nona era 15 horas, 3 da tarde, quando teve uma revelação de Deus e viu um anjo de Deus.
É muito comum as pessoas na Bíblia, os anjos aparecerem na Bíblia de diversas formas. Ora aparecem em visões, em forma teofânica, algumas das vezes aparece em sonhos, mas aqui o texto vai dizer que foi 3 horas da tarde quando ele estava orando. Então não foi uma visão em sonhos, como a Bíblia chama em algumas das vezes visões noturnas. Não, aqui foi uma visão à tarde. Ele estava orando à tarde, 15 horas, quando teve a visão de um anjo. E o texto vai dizer que foi claramente um anjo. Ele não teve aquela impressão, eu vi um vulto passou aqui. Não, ele viu um anjo, ele tem certeza. Ele é bem pontual naquilo que ele disse ter visto. Ele viu um anjo. Mas aqui embaixo, a parte amarela que eu marquei para vocês aqui, tá o cursor do mouse em cima. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava... Então o anjo vai dizer, olha, Deus tem visto que você é piedoso, ou seja, religioso. Deus tem visto que você é uma pessoa que dá esmolas e que você ora constantemente. Só que precisava de algo mais. E outro ponto que nós devemos destacar aqui é que, embora o anjo tivesse aparecido para ele, um santo anjo de Deus apareceu para ele, o anjo não prega para ele, o anjo não ensina a ele, o anjo apenas instrui ele no que deve fazer para que a igreja, para que o apóstolo Pedro fosse pregar para ele. Porque anjo na Bíblia não serve para pregar. Essa história de que foi o anjo que me ensinou, foi o anjo que me mostrou, ministério de anjos, isso não existe no cristianismo, né? Inclusive uma grande crítica da Igreja dos Mormons, porque fala que é um outro evangelho de Jesus Cristo e foi mostrado por Moroni, um anjo. Nós sabemos que a Bíblia deixa bem claro em Gálatas que ainda que um anjo de Deus te anunciar outro evangelho, a tenha por anátema ou amaldiçoado. Então o anjo não prega, anjo não ensina, anjo apenas mostra alguma direção, e foi isso que esse anjo fez. O fato de o centurião ser alguém piedoso, ser alguém bondoso, ser alguém que orava, que acreditava muito em Deus, ela acreditava demais da conta em Deus, mais do que muitos crentes, mas isso não fazia dele um salvo. Ele precisava de ouvir o evangelho. Eu marquei de vermelho aqui, ó. Não sendo a pregação do evangelho missão de um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Então, pare com esse assunto de achar que você vai ser crente na sua casa, que você não precisa de ir à igreja, que você já é muito santo, é muito bom, é muito honesto, que você já faz as suas orações sozinhas, que Deus te ouve. Você precisa de estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. O ponto 2 do tópico 1, está aqui, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve a revelação em Atos 10:10. Eu já contei para você aqui que ao mesmo tempo em que os enviados de Cornélio estavam indo à casa de Pedro, o próprio Deus deu uma visão para Pedro também, preparando-o para a missão que estava prestes a cumprir. E vemos então que Pedro, na parte finalzinho aqui que eu marquei de amarelo, Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. É importante lembrar que a igreja de Jerusalém era uma igreja meio egoísta, não se escandalizem com a minha fala, mas é uma igreja que queria ficar só para ela. Eu falei na lição anterior que uma igreja que a perseguição veio e fez com que a igreja expandisse, porque no momento em que os cristãos fugiam da perseguição,
eles levavam o evangelho por onde passavam. Então a perseguição veio e isso foi útil, foi válido, foi uma maneira de o evangelho sair do meio do povo que estava reunidos ali em Jerusalém, pensando que só eles eram salvos, só eles eram escolhidos de Deus. Agora vemos aqui o segundo plano de Deus, por isso que é bom a gente seguir a ordem da revista bíblica, né, da escola, porque estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Então estamos na sequência. A perseguição veio, agora o próprio Deus está preparando o apóstolo Pedro para levar o evangelho a uma igreja, a um povo que não é judeu. No último parágrafo aqui, na última frase aqui, vai dizer assim: levar consigo outros irmãos judeus naquela missão. É importante lembrar que quando Pedro vai ao encontro de Cornélio, ele não foi sozinho. Ele levou consigo alguns irmãos. E isso serve para testemunho, porque Pedro já estava preparado por causa da visão que Deus havia dado, mas o restante da igreja não. Então esses irmãos serviram de testemunhos, contando o que Deus havia feito. Estamos no terceiro ponto do tópico 1, o último ponto do tópico 1 para vocês aqui, que vai dizer a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é uma maneira usual do Senhor trabalhar. Nós sabemos que o plano de Deus é que as almas, que o mundo seja salvo, mas através da verdade bíblica, através da mensagem de Jesus Cristo, que está na Bíblia Sagrada. Isso aqui pode ser visto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vemos em Marcos capítulo 16 e o versículo 15, que é missão da igreja levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E na última frase aqui, vai dizer assim: não é preciso ninguém ficar esperando o anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Só citando aqui, Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Está em 1 Coríntios 1 e 21. Então essa lição aqui no ponto 1, no tópico 1 da lição, né, a primeira parte de 3, está mostrando que nós vimos Deus preparando tanto Cornélio quanto Pedro para essa missão. Nós vemos que o papel de pregar o evangelho é da igreja e não de anjo. Anjo não fez isso. E nós vemos aqui a urgência do evangelho, que a Bíblia mostra que todo cristão está ou deveria estar pronto e preparado para levar Jesus Cristo onde quer que esteja. Sinopse 1. É tipo um resumão aqui do tópico 1. Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Tá vendo aqui? Que importante. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na vida daquele que vai ouvir o evangelho. Ele trabalha na vida daquele que vai pregar o evangelho. Ele trabalha de todas as formas. Mas é importante que nós façamos a nossa parte, porque anjo não vai pregar em nosso lugar. E eu não vou nem entrar em mais detalhes aqui, porque tem outros... se Deus quiser, em outras oportunidades falaremos sobre isso. Vamos para o tópico 2 aqui. Tópico 2, está vendo aqui? Salvação dos gentios.
No ponto 1, a pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Lembra quando eu resumi as partes que foram retiradas da leitura bíblica em classe? Sim, eu disse que eles pregaram o evangelho da cruz, pregaram Jesus que morreu, que ressuscitou. Então aqui mais uma vez, ou a primeira vez, a lição está dizendo bem claro isso. A sua pregação era totalmente cristocêntrica. Eu estudo outras coisas. Eu tenho outras faculdades que não é teologia, mas a pregação da cruz é fundamental. Igreja pode até falar de filosofia na igreja, pode falar de psicologia, pode falar de saúde, mas é fundamental que a cruz de Cristo seja pregada. Ela nunca pode tomar o lugar da verdadeira mensagem do Evangelho. E vai dizer aqui ainda assim podemos perceber alguns eixos principais em sua mensagem, que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Eu já disse para você que esse é um dos objetivos da lição. Ele mostrou que Deus ama não só os judeus, os hebreus, mas também os que não são de Jerusalém, os gentios. Vemos aqui em segundo lugar que Deus quer salvar a todos, está em Atos capítulo 10, versículo 35, e em terceiro lugar, isso aqui é a pregação do apóstolo Pedro. Em terceiro lugar, Cristo é Senhor de todos. Atos 10 e 36. É preciso de que valorizarmos essas mensagens. Por que é que pregador não gosta de pregar esse tipo de pregação na igreja? Os três eixos aqui é o esboço da pregação de Pedro aqui. Primeiramente, Deus ama a todos. Segundo, Deus quer salvar a todos. Terceiro, Cristo é Senhor de todos. Ele está acima de todo, é o nome sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Então, por que é que os pregadores não pregam sobre isso? Porque a igreja não fica feliz com esse tipo de mensagem. A igreja não bate palma com esse tipo de mensagem. Mas eu volto naquele mesmo ponto que eu já falei no começo. Eu sei que eu estou sendo meio que grosso aqui, né, ignorante, pesado, mas é importante lembrar que se a igreja não fica feliz com a mensagem dessa, mostrando um Jesus Cristo que salva, não é problema do pregador. Pregue a mensagem, se a igreja gostou ou não, você está fazendo a sua parte. Você está cumprindo com o seu ministério, fazendo a obra de um evangelista, como diz a palavra de Deus. Vamos para o ponto 2 do tópico 2, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Então, vemos aqui que precisa de tocar na ferida. Esse negócio de ficar tratando pessoas que, porque tem visitante na igreja, pregue a mensagem da cruz. Esse visitante precisa de ouvir falar de Jesus Cristo. Irmãos, entenda uma coisa aqui, entenda. Primeiramente, Deus foi lá e preparou o coração, deu uma visão, não preparou o coração, ele instruiu o próprio Cornélio para que recebesse a mensagem de Pedro. Ele foi em Pedro e preparou Pedro para pregar a mensagem para Cornélio. Então, se Deus manda um visitante na igreja, eu vou ficar ali escolhendo uma mensagem que vai agradar o coração desse visitante? Isso não é evangelho, isso não é igreja de Cristo. Isso é outra coisa que estamos muito enganados. Nós precisamos de pregar a palavra. E o medo que nós temos muitas das vezes de assustar, de deixar alguém constrangido, isso faz com que seja uma igreja fraca, doente. E deixa eu andar para frente aqui, porque senão
Vamos avançar aqui um pouquinho. No finalzinho aqui, a parte amarela vai dizer assim: os judeus convertidos reconheceram maravilhados. Deixa eu ler de novo. Os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios, de acordo com Atos capítulo 11, versículo 18. Os judeus, os gentios, ouviram a palavra, eles reconheceram a palavra e eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo depois de ouvir a palavra. Então é por isso que nós vemos igrejas frias e mortas, quando o apóstolo Paulo vai dizer: é por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, porque não pregamos um evangelho de arrependimento. E se a igreja não prega arrependimento, se a igreja não prega Jesus, não prega a cruz, eu não faço questão de ficar em uma igreja dessa. Se eu quiser ouvir mensagem de autoajuda, eu vou em outro lugar que não seja igreja. Vamos lá, não é autoajuda, é Jesus ajuda. Essa mensagem tem que ser pregada na igreja. Vai falar aqui que eles falaram em outras línguas e porque os ouviam a falar em outras línguas e magnificar a Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vamos explicar sobre isso agora no próximo ponto, que é o ponto 3. Então estamos agora no último ponto do segundo... Estamos agora no último ponto aqui, né? Calma aí só um minutinho, que eu estou confundindo tudo aqui. Estamos agora no último ponto do item 2. E eu vou explicar agora no próximo item essa ideia de receber o Espírito Santo de forma visível e audível. Só para fechar aqui então o tópico 2, vai dizer o seguinte: o sinopse 2. A mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Entenda que todos são chamados. Então o gentio precisa de aceitar e o judeu, o hebreu, também precisa de aceitar. Estamos aqui agora no último item aqui, olha. O Espírito derramado sobre os gentios. Vemos aqui o ponto 1, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, em Atos 10, 44 ao 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Sim, para os judeus, para os hebreus, aquilo foi como se fosse um escândalo. Eles aceitaram porque não tinha como rejeitar. Aceitaram porque Deus estava, como diz lá quando Abraão mandou Eliezer buscar um servo, para buscar uma esposa para Isaac, né? Ele diz: Deus está nesse negócio. Então aqueles aceitaram porque Deus estava naquele negócio. Porque Deus estava trabalhando nessa situação, então eles tiveram que aceitar, tiveram que engolir o Espírito Santo batizando pessoas que não eram judeus. Aqui, marcado de amarelo, Pedro já havia dito, citado a profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Olha só, então eles sabiam que o evangelho deveria chegar a toda a carne, porque é então que eles estavam pensando que eles eram o dono da cocada santa. Porque eles estavam achando que eles eram melhor do que os outros. A Bíblia já mostrava que o evangelho não era só para eles. Eles falam muito de Abraão, e se você observar, quando Deus fala para Abraão: em ti será bendita todas as famílias, né, da terra. Então,
o evangelho deveria alcançar, ou deve alcançar toda a terra e não apenas um grupo de pessoas isolados. No último parágrafo aqui, do ponto 2 do tópico 3, vai dizer o seguinte: eu, você e todos que creem em Cristo somos contemplados com essa mensagem de Deus. Vai dizer aqui que não é para um grupo específico de judeus, não é para um grupo específico de reis, nem de profetas, nem de sacerdotes, mas é para todos que aceitarem a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Já estamos caminhando para o final, agora vamos para o ponto 2 do tópico 3. Espírito recebido. Está aqui, olha, o Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, em Atos 11:1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado. Eu não vou ficar insistindo aqui para não ser chato, mas eles ouviram a palavra, aceitaram a palavra e receberam o Espírito Santo sobre ele. Vai dizer aqui, sobre os crentes gentios de Cesareia e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram maravilhados, espantados, boquiabertos do Espírito Santo ter também batizado aquelas pessoas. E isso é até engraçado, porque eles deveriam estar com uma teologia mais abrangente, já que a Bíblia é toda voltada para que o Evangelho de Jesus Cristo, para que o seu reinado é de maramara, que não tem fim. Isso nós estamos falando do futuro. Vai falar aqui sobre falar em outras línguas. Lembra que eu falei que explicaria sobre isso no próximo tópico? É esse agora. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. No ponto 3 aqui, do tópico 3, então estamos no último ponto do último tópico. Um Pentecoste visto e ouvido. No batismo, no dia do Pentecostes, eles viram línguas como que de fogo que desciam sobre eles. Então foram vistos. E eles ouviram um som de um vento impetuoso e como de um vento impetuoso e veemente que encheu toda a casa, além de ouvirem falarem em outras línguas. Aqui, mais uma vez, eles viram e ouviram a ação do Espírito Santo sendo derramada também entre os gentios. Vai dizer assim: posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio, lembra que eu falei que ele levou consigo alguns irmãos de Jerusalém e isso serviu para testemunho, porque se ele fosse sozinho, agora ele teria apenas a palavra dele, mas tinha testemunho. Ele foi questionado porque por que você foi pregar para uma pessoa que não é judeu? Quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Então ele fala, olha, eles receberam o Espírito Santo tanto quanto vocês. Se o Espírito Santo, que é Deus, batizou aqueles irmãos que não são hebreus, vocês não têm que falar nada. É claro que não foi com essas palavras, mas é mais ou menos isso que queria dizer. Vamos aqui para a parte amarela. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. A última parte vai dizer o seguinte. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico. Então aqui está chamando de Pentecoste gentílico. Quando fala de dia de Pentecostes, estamos falando
do Pentecostes, que aconteceu no dia de Pentecostes, mas aconteceu em Jerusalém. Agora, quando fala de Pentecostes gentílico, está se referindo ao Pentecostes que aconteceu na casa do centurião Cornélio. Assim como o Pentecostes judaico foi marcado pela experiência do Espírito, ambos os casos foi um Pentecostes visto e ouvido. Eu já falei por que visto e por que ouvido. A sinopse, para fechar o tópico 3, vai dizer assim: o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Não é objetivo desta lição de hoje tratar sobre batismo com o Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo, sobre línguas estranhas, língua de fogo, esse tipo de coisa. Mas é importante lembrar que aqui o Pentecoste acontece em Jerusalém, o Pentecoste acontece em Cesareia e o Pentecostes continua acontecendo até os confins da terra. Eu diria que até os dias de hoje, porque vamos seguir em frente. Eu só marquei uma parte aqui que é um auxílio bibliológico, tá vendo aqui? Isso aqui só a revista de professor que tem. A revista de professor, embora seja de professor, qualquer aluno pode ter, não é proibido, mas ela traz algumas explicações extras que auxilia o professor na hora da escola dominical. Eu marquei essa parte aqui. A igreja é uma fraternidade espiritual em que não se reconhece distinções dessa natureza. A natureza que nós falamos aqui é todos somos um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O que eu queria destacar aqui é que na igreja de Jesus Cristo não tem negócio de branco, de preto, de homem, de mulher, de judeu, de gentio, de brasileiro, de japonês. A igreja abrange todo mundo que aceita Jesus Cristo, tá? Nós vivemos em um sistema que eles jogam pobre contra rico, branco contra preto, ou preto contra branco, homem contra mulher, mas a igreja é uma pedra no sapato dessas pessoas que querem subdividir a sociedade, porque a igreja abraça e abrange todos igualmente. Não é objetivo também falar muito sobre isso aqui, mas vamos para a conclusão da nossa lição. Vai dizer assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Isso se encontra em Tito capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas. A última parte vai dizer, deixa eu ler tudo. Independentemente da cor, da raça que abrem os corações, a poderosa mensagem da cruz. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o seu poder socioeconômico, é só abrir o coração para Jesus. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas é marcada pela ação, presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Então nós precisamos de ser crentes salvos em Jesus Cristo, mas não apenas não apenas assim, nós pregamos muito que não precisa de ter aparência, lembra? Durante muito tempo nós falamos, porque o coração, porque nós precisamos, e de fato é muito importante que o nosso coração seja transformado, que a nossa mente seja renovada, transformada, mas se de fato temos um coração mudado, uma mente transformada, o nosso corpo, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento vai refletir isso. Então é importante que o nosso corpo reflita aquilo que tem dentro de nós. Pessoal, falamos muita coisa hoje, falamos sobre um evangelho que
que é pregado por homens, pela igreja e não por anjo. Falamos sobre um Deus que não faz acepção de pessoas. Falamos sobre o Espírito Santo, um tipo de Pentecostes que não é o Pentecostes tradicional que nós estamos acostumados de Jerusalém, mas também o Pentecostes de Cesareia. Então, eu espero que a lição de hoje tenha servido para você que não pode ir à escola bíblica dominical, mas estamos lá pessoalmente para aqueles que podem ir. Isso é muito importante. Curta o vídeo, se você chegou até aqui, diz amém, eu concluí o vídeo, eu gostei da aula, ou eu não gostei da aula porque o senhor foi muito grosso, qualquer coisa que você quiser sugerir, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo. Até mais.